Aleluia. Eu tenho uma palavra profética para você. Deus colocou no meu coração uma palavra muito forte para liberar para a igreja nesta manhã, nesta hora. E nós temos vivido já esse mover profético do Senhor aqui na igreja, já faz alguns dias. Na última reunião que tivemos no nosso staff, nossos líderes, nós tivemos um tempo de oração, e nesse tempo de oração Deus falou que estaria restaurando o mover profético na nossa vida. E hoje você vai entender por que isso é importante. E Deus tem feito já. Começou-se depois dessa reunião uma mensagem do pastor Carlinhos, pastor de nossa igreja filha em Jacaraípe. Ele pregou numa quarta-feira e pregou um texto sobre Elias e Eliseu, e Deus falou muito conosco. E foi no domingo eu preguei no mesmo texto, tão forte que Deus vinha falando comigo, me alimentando. E assim nós temos caminhado nesse mover profético em todos os cultos. Mas essa questão de viver ao profético é uma decisão sua e minha, porque o mover já está aí. Nós temos é que mergulhar e entender os princípios de Deus e usufruir de tudo isso. Quem entendeu, diga amém. Fala, depende de mim. Fala, Senhor, eu quero viver o profético. Uma igreja que anda, meu irmão, ligada 24 horas. Esses dias eu saí com um jardineiro para ver uns negócios aí de corta-grama, põe um trem, põe outro. E passou o dia que nós fomos comprar algumas coisas, ver outra coisa. No final ele falou assim, pastor, o senhor... Eu fiquei muito feliz. Ele falou, o senhor anda ligado o tempo todo, né? Eu falei, geralmente sim, irmão. Tem uma hora que a gente dá umas desligadas. Mas... ligado no Espírito. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Quando a gente está ligado no Espírito, a gente não aceita qualquer coisa que falem. A gente não aceita qualquer coisa que querem dar para nós. A gente não aceita qualquer ensinamento. Nós estamos ligados no Espírito e vendo o mover de Deus. Diga, eu fui chamado para viver o profético, para andar ligado no Espírito, em novidade de vida, querido, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. E hoje nós vamos ungir você e vamos ministrar esta palavra, e o meu desejo é que ela entre no seu espírito. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Capítulo 19. Faz o som aí, Júlio, até eu pensar numa música. Quem tem uma Bíblia para emprestar para o Patrick? Para ele não ficar aqui em cima sem Bíblia. Ah, bom. Amém. 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler esse texto. Ore comigo, diga, eu quero. Eu declaro que já estou vivendo debaixo desse mover profético, desta unção. Toma meu ser, meu entendimento, minha boca, meus ouvidos, toda palavra que eu falei, que é incredulidade, que é derrota, que é maldição, eu declaro quebrada agora, no reino do Espírito, porque palavra tem poder, as palavras têm poder. Diga, eu sei disso, e em nome de Jesus agora, toda palavra de derrota liberada contra a minha vida, por qualquer pessoa que seja, eu quebro agora, eu não aceito agora, mas o que vem de Deus, o que flui da palavra, do Espírito, eu quero. Diga aleluia, diga eu quero, eu recebo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Diga, maior é aquele que está em minha vida do que aquele que está no mundo. Diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, aleluia. Diga, glorifique ao Senhor. Diga aleluia. Oh, aleluia. Vai, vamos lá. Oh, aleluia. Quando a gente vive no mover profético, deixa eu te explicar. Quando a gente vive no mover profético, as coisas são diferentes. A gente anda no Espírito, a gente anda no Espírito, não na carne. Quando a gente faz alguma coisa pela vontade da gente,
pelo nariz da gente, pela soberba da gente, se posso dizer assim, a gente não é bem sucedido. Mas quando nós andamos no mover do Espírito, nós somos igual José. Quando José estava na casa do pai, ele teve um sonho de grandeza, ele teve um sonho de que ele seria grande. Aquele sonho não foi ele, foi Deus que deu. E você vê José na casa do pai dele, ele governava, ele reinava, ele era a cabeça. Na casa do seu pai, José do Egito, morava na casa de Israel, de Jacó. Quando ele foi vendido para escravo, ele chegou na casa de Potifar, ele era um escravo. Com pouco tempo que estava ali, a unção que estava na vida dele, a mão de Deus, ele andava, ele fluía em Deus. O que fez? Ele governou na casa de Potifar. Diz que abaixo de Potifar, nem a mulher de Potifar, era ele que mandava em tudo ali. Ele foi traído. Você viu o que aconteceu? Foi traído, aconteceu aquilo tudo com ele. Jogaram José aonde? Na prisão. O que aconteceu na prisão? Mesma coisa, ele reinou. Ele estava debaixo do viver do profético, vivendo o profético. Ele reinou na prisão. Aleluia, amém. Ele ficou ali muitos anos reinando ali. Diz que o carcereiro descansava nele, porque ele cuidava de tudo. Depois de muitos anos que ele estava na prisão, ele foi parar no palácio. E no palácio ele fez o quê? Ele reinou também. Ele era o segundo homem abaixo de Faraó. Enquanto José viveu, ele reinou no profético. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia, é disso que eu estou falando. Uma igreja, um povo, um líder, uma liderança que vive o profético nas suas dimensões. É claro que há líderes que Deus chamou para liderar em cima desse púlpito. O seu governo é aqui. Existem outros líderes que Deus chamou para liderar em toda essa nave aqui. Existem outros líderes que ele já pega o estacionamento, entende? Há dimensões no governo, não importa, é Deus que escolhe, mas aonde Ele te escolheu, você precisa reinar, ainda que seja a sua vida e a sua casa principalmente, a sua vida principalmente. Mas Deus me chamou para reinar. Você não crê nisso? Deus chamou você para governar, você é um reino de sacerdote. Você tem a palavra de vida, a palavra de cura, a palavra que liberta, a palavra que consola, a palavra que restaura, a palavra que prospera, diga aleluia. Mas essa palavra precisa vir com revelação, precisa vir debaixo de oração do mover profético. Não adianta ficar falando em línguas e gritando sem parar, isso não resolve. Isso não resolve, é preciso ter caráter, é preciso ter graça e conhecimento. Antes quer ser na graça e no conhecimento, na fé. Eu estou cheio de coisas religiosas, mas que não leva a lugar nenhum. Pesos, julgos, que não leva a lugar nenhum. E é disso que eu quero falar. Eu quero dar continuidade dizendo algo muito forte para você. Coloca a frase aí, Juju. Olha essa frase, eu escrevi, mas existem pessoas que já deveriam estar em outro nível e não estão. Eu vou repetir. Existem pessoas que já deveriam estar em outro nível e não estão. Existem pessoas que parece que a coisa não flui. Ele não flui, está amarrado, está preso. E o que falta? Eu vou lhe explicar nessa manhã. Bem rapidinho eu vou falar. Existem pessoas que têm tudo para detonar. Existem pessoas, irmão, que ele sabe que ele tem mais potencial, que ele tem mais, isso acontece comigo também, mais capacidade de falar, meu Deus, mas por quê? O que falta? Você sabe que Deus olhou para Eva e falou assim: a semente da mulher esmagará a cabeça de Satanás. Só que a mulher não tem semente. A semente é o homem. A mulher tem o útero lá que, né, o esperma vai no óvulo dela e ela permite que um entre. Na verdade não sei, eu acho que até uma escolha. Às vezes é o primeiro que chega. Às vezes naquela corrida de milhares, você chegou primeiro. Eu não sei se você foi escolhido ou se você entrou no óvulo porque você chegou primeiro, ou você foi escolhido, porque às vezes chega 2, 3, ela só deixa um penetrar naquela camada.
E não leve a mal, mas você parecia um girino. Clodoaldo. Todos nós. E aí quando entra, você realmente só tem cabeça e cauda, né? Ela cria uma membrana, o óvulo da mulher, e corta a cauda. E só fica a cabeça. É verdade. E ali vai fecundar ali. Dentro do seu DNA você foi feito já, você é cabeça. Ali começa a vida. Quem está pegando, diga aleluia. Você sente que tem mais em você. Meu Deus, eu sou muito mais do que isso. Eu posso ir muito mais do que isso. Mas para que isso aconteça, é preciso você entrar debaixo do governo, do mover profético, para que a coisa flua. É preciso de orientação, ensinamento, oração, comunhão com Deus, entendimento espiritual. Existe gente que tem a sua vida amarrada, ele poderia estar no outro nível, bem mais alto. As coisas poderiam estar fluindo, mas ele está amarrado, ele está preso ali, não flui. Eu durante muitos anos no meu ministério, eu me intimidei do mover profético, embora eu nasci nessa forma. Eu me lembro que uma vez um pregador chamado, um pastor chamado Charles Amaral, amigo meu de muitos anos, ele sempre vinha nos trabalhos que eu dirigia, aquela coisa toda, a gente tinha um relacionamento, às vezes pregava, e às vezes ele me imitava, ele mandava para mim assim um áudio, né? E ele falava assim, lá naqueles anos, falando, levanta a mão que eu vou profetizar. Fiquei me lembrando disso. Mas depois que passou os anos, eu me intimidei com alguns pastores, porque são teólogos, entende? Alguns irmãos tradicionais. E um dia o Espírito Santo veio falando comigo. Falou, você joga isso fora, ou você rompe essa casca, ou você vai continuar do mesmo jeito. E aí quando teve a reunião da liderança aqui, disse, Deus está restaurando o profético. Eu falei, é o que eu quero. Senhor, me perdoa, mas me leva ao profético. Profético é muito doido, mas se não houver o profético, não há o liberar. Há muita gente que por causa do profético estão amarrados, estão presos, não flui, permanece do mesmo jeito. Tessalonicenses, Paulo disse, não desprezeis profecia. Em Coríntios 14, Paulo disse também, ungido pelo Espírito Santo, eu quero que todos falem língua, mas eu prefiro que todos profetizem. Diga, eu sou um profeta. Há níveis de profecia, há níveis, entende, irmãos? Eu entendo isso claramente, mas todos temos a palavra de Deus para profetizar. Aí um irmão foi lá no terreno, cortou um cajado, ele disse que isso, eu tenho um ali, mas ele disse que isso aqui é um cajado, e ele veio e entregou na minha mão, e ele disse, pastor, esse aqui é um cajado, que simboliza aquele terreno ali, que simboliza o seu ministério ali, e o senhor pega esse cajado e profetize. Eu olhei e pensei, muitos poderiam chamá-lo de doido, mas eu o chamo de profeta, e como profeta, eu recebo esse cajado. Quem está entendendo, diga aleluia. Irmãos, e aí eu passei e falei, não importa o que fulano, beltrano vão achar e vão gostar, o que importa é que o Espírito Santo, ele vai me levar para o profético, e eu vou andar na dimensão dele, e ele vai se agradar de nós. Olha esse texto, 1 Reis 19, versículo 15 e 16, diz assim, quem achou? 1 Reis 19, 15 e 16, diz assim, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Diga aleluia. Só para você se contextualizar, aqui Elias estava fugindo dentro de uma caverna, ele estava oprimido dentro de uma caverna, ele matou 850 profetas de Baal e Azera, ele matou, e Jezabel
fica irada e manda um recado para ele, dizendo: em 24 horas eu farei com você o que você fez com os profetas de Baal, com os meus profetas. A Bíblia diz que Jezabel estava poluindo, sujando, maculando toda a terra de Israel com as suas feitiçarias, prostituições, bruxarias. E aí Elias vai e mata os profetas. E Jezabel faz uma promessa para ele: em 24 horas eu acabo com a sua vida. Olhem, ele ficou atribulado, diz que ele recebeu a notícia e na mesma hora ele fugiu. E andou muito, andou um dia, deixou o servo dele numa cidade e continuou andando, e parou num lugar, deitou e dormiu. Veio o anjo do Senhor e acordou ele e disse: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo, na verdade, aqui? E aí o anjo foi e pôs um pedaço de pão assado em pedras. Já viu isso? Igual você bota fogo, as pedras esquentam. É uma delícia, é igual o pão feito no fogão a lenha. Quem já comeu? Pois é, uma maravilha. Eu tenho uma irmã que faz, quando eu vou lá na casa dela na roça, ela faz, pelo menos fazia, no fogão a lenha. Tem muito tempo que a gente não vai. Rapaz, pode passar 4, 5 dias. O bicho fica duro, parece que fica melhor ainda. O anjo vai e prepara um pão para ele, dá água para ele, ele acorda ele. E ele estava tão triste que quando ele chegou nesse lugar, ele achou que ele estava em segurança, fugiu de Jezabel. Ele começa a falar: Senhor, chega, eu acho que eu quero morrer. Eu quero morrer. E ele, naquele discurso ali, naquela depressão emocional, ele apaga. O anjo vem, acorda ele e fala: come, meu filho. Aí ele come. Aí ele come, enche a barriga e dorme de novo. O anjo espera aquelas horas de sono, volta, acorda ele novamente, come, porque você tem uma caminhada muito longe. E ali Deus fala com ele: vai para fora que eu vou falar contigo. Aí você sabe da história. Ele fica na porta da caverna e vem um vento, vem terremoto, vem fogo. E nenhuma dessas coisas Deus está no terremoto. Imagine, você dentro de uma caverna e a montanha treme. E diz que tremeu é muito mesmo. Eu acho que foi 20 na escala Richter. Nem tem, né? Estou criando. Mas foi muito, aquela montanha tremeu. E ele falou: mas Deus não está aqui. Deu um vento, Deus não está aqui. Depois cai fogo do céu, Deus também não está aqui. Ele discerniu onde Deus estava. Levanta a mão, Deus está mandando, eu vou profetizar. Diga como Elias: eu vou discernir aonde Deus está, o que é de Deus e o que não é de Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor se você recebe. Glorifica ao Senhor. Aí ele, de repente vem um vento suave, assim, uma brisa, e ele fala, se curva, se prostra. Na verdade ele pega o seu manto e tampa a cabeça, e ele fala: Deus está aqui. Aí Deus vai e fala com ele. Deus fala com ele assim: você vai fazer o seguinte, você vai voltar, você vai para tal lugar, muito longe, 40 dias, você vai voltar o caminho do deserto de Damasco, e chegando lá, você vai encontrar Azael, unge ele, rei da Síria, a Jeú, rei de Israel, e a Eliseu, unge profeta em seu lugar. Ele mandou ungir Azael, rei da Síria, ele mandou ungir Jeú, rei de Israel, e ele mandou ungir Eliseu, profeta, no lugar dele. Diga aleluia. O que acontece? No capítulo 2, Elias é arrebatado. E ele já tinha ungido, logo de cara, Eliseu, profeta, no lugar dele. Profeta no lugar dele. Ele se encontrou com Azael, rei da Síria, e ungiu Azael, rei da Síria. Mas ele não ungiu a Jeú. Ele foi arrebatado e não ungiu a Jeú. Jeú, ele se esqueceu de Jeú, não teve tempo para Jeú. O fato que no capítulo 2 de 2 Reis, Elias é arrebatado e Jeú continua um general. Ou seja, vê se você entende aquela frase, Juju, coloca aí. Existem pessoas que já eram para estar em outra posição, acima, elevada, mas ainda estão lá embaixo. Por quê? De alguma forma a palavra profética não o alcançou, a unção profética não chegou, de alguma forma ele não recebeu a unção
de Deus que já foi liberada. Não era para ele ser general, já era para ele ser rei. E ele ainda continuava como general. Quem está entendendo? Será que Elias se esqueceu dele? Não sei. Será que Elias não teve tempo? Não deu tempo? Não sei. Alguma coisa aconteceu. O profeta maior esqueceu aquele homem menor. Mas diz a Bíblia lá no 2 Reis, no capítulo 9, vamos ler comigo? No capítulo 9, olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Capítulo 9 de 2 Reis, versículo 30. Vamos ler a Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. Quem está ouvindo a voz de Deus, diga aleluia. Se você está ouvindo a voz de Deus, você já está dizendo no seu espírito: eu preciso da unção profética. Eu preciso me mover no profético. Eu quero receber toda a palavra que for liberada do trono sobre a minha vida. Aleluia. Capítulo 9, versículo 30 diz assim: tendo Jeú chegada a Jezreel, Jezabel, capítulo 9, não aqui. Capítulo 9, versículo 1. Então, capítulo 9, 2 Reis, versículo 1 diz: então o profeta Eliseu já tinha sido ungido por Elias. Elias já tinha subido ao céu. Agora a vez profética era de Eliseu. Ele era o profeta maior agora. Então diz assim: então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo esse vaso de azeite e vai a Ramote Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faze-o levantar-se no meio de seus irmãos. Leva-o à câmara interior à parte. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Olha para mim, irmãos. O Espírito Santo me lembrou e eu não posso deixar passar. Lembra quando Elias estava estressado? Lembra quando Elias estava com medo, com pânico? Lembra quando ele queria morrer, que ele desanimou da vida? O que Deus fez? Deus deu comida, Deus deu água e Deus deu sono. Deus deu o quê? Comi. O que Deus deu? Eu sei que você sabe, mas nessa manhã Deus manda te dizer que é o mesmo remédio para curar muita depressão, para curar muita ansiedade, para libertar do medo, para renovar as forças: comida, água e sono. Talvez você esteja precisando, nós estejamos precisando de nos retirar e ter um tempo de comida, água e sono, sem celular, sem informações, um tempo para que você renove as suas estruturas e você volte para a frente de batalha. Diga aleluia, aleluia. Eu sei que Elias sobe ao céu e não unge Jeú. Aí Eliseu assume, passa muito tempo, Jeú está lá, ele nem sabia. O pior é quando a gente sabe. Jeú não sabia. O pior é quando a gente sabe que a unção já foi liberada. Sabe, irmãos, tem gente que está na mesma posição porque não recebeu a palavra profética. Tem gente que já recebeu, mas não se posiciona, fica no mesmo lugar. Já recebeu a palavra profética, a unção de Deus. Alguém já chegou e disse: assim diz o Senhor. Mas ele não tomou posse, ele não acreditou, ou ele acreditou no momento. Não é que ele duvidou do profeta, mas ele não deu seguimento. Ele não fluiu na profecia para recebê-la. E aí passa-se muito tempo. Elias é o profeta agora. E ele chama um moço. Ele chama quem? Um jovem. Não tem nome, ninguém sabe quem é. Aleluia. E ele fala: eu tenho uma missão para você. Vamos continuar lendo? Versículo 4. Foi então, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote Gileade. Entrando ele, eis que os capitães, tinham vários, do exército estavam assentados. Ele disse: capitão, tenho mensagem para te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe o rapaz: ao senhor, capitão. Versículo 6. Então se levantou Jeú, entrou na casa, o jovem derramou-lhe azeite sobre a cabeça e lhe disse: aleluia.
eu sei, que muitas vezes a gente não diz essa frase, porque a gente tem zelo, a gente tem temor, mas nós precisamos aprofundar mais, para sermos boca de Deus. Muitas vezes você não diz, assim diz o Senhor, porque você tem medo e zelo, não é que você é covarde, frouxo, não. Você foi criado numa atmosfera, você e eu, muito conservadora, tradicional, e a gente acha que Deus não fala com o homem, e Deus fala. Deus tem profetas ainda. No livro de Atos, a Bíblia mostra profeta que não tem nem nome. Chegou de tal lugar alguns profetas. Você vê o circular em todo o Novo Testamento de profetas. E tem um pastor que eu conheço, de nome, e que todo mundo que vai, chama ele para ir na igreja dele pregar, o chama de profeta. E eu fico pensando um tradicional vendo isso, ouvindo isso, porque na Bíblia fala de 5 ministérios: pastor, apóstolo, profeta, evangelista e mestre. Evangelista, mestre e pastor é aceito em todos os círculos, mas o profeta e o apóstolo é até zombado por algumas pessoas. Você encontra dezenas e dezenas de vídeos na internet. Os outros 3 pode. Os outros 2 que faltam, que são 5, no mesmo versículo, a Bíblia diz que Deus levantou profetas, apóstolos, mestres, evangelistas e pastores. Não aceita. Esse pastor, ele vai se dirigir. Às vezes a pessoa me pergunta quem eu sou, eu falo, eu sou o pastor Rogério. Às vezes eu falo. Às vezes a pessoa me apresenta pastor Rogério, ele se apresenta profeta fulano de tal. Quando parece o título dele é o pastor Rogério, não, dele parece profeta fulano. E eu fiquei vendo aquilo e falei, isso é verdade. A gente tem que parar com essa hipocrisia. E não importa se ele tem a revelação, se ele aceita ou não, eu vou continuar amando, mas eu vou andar na revelação e na luz da Bíblia, daquilo que Deus tem falado. Olha, irmãos, olha o versículo 6, ele levantou e disse, derramou azeite sobre a cabeça, ele disse, assim diz o Senhor Deus de Israel. Levante o dedo e diga, assim diz o Senhor Deus de Israel. Aí ele diz assim, ungir-te-ei rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a cabeça de Acabe teu senhor, para que eu vingue, e não da mão de Jezabel, o sangue dos seus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, que é escravo, que é livre em Israel. Porquanto farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Bazã, filho de Ais. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Isso aqui é o rapaz. Quando o rapaz terminou de entregar a profecia, ele abriu a porta e voou. Olha o que acontece. Saindo ele aos servos do seu senhor, disseram-lhe, vai tudo bem, Jeú? Agora está falando com Jeú. Porventura veio a ti esse louco? Os outros capitães acharam que o profeta era louco e falaram com Jeú, está tudo bem, Jeú? Ele falou, tá, esse louco aí, quem é esse louco? Quem é esse doido? Olha o que ele fala. Ele lhe respondeu, bem conheço esse homem e o seu falar. Mas lhe perguntaram, lhe disseram, é mentira. Agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Eles perguntaram, o que ele falou para você? O que aquele profeta menor falou com você? Ele disse, nada não. Aí insistiram com ele. Olha aqui o versículo 12. Agora faz-nos saber, nós te pedimos. Então disse Jeú, assim me falou a saber, assim diz o Senhor, ungir-te rei sobre Israel. Olha o 13, então se apressaram os capitães, e tomando cada um o seu manto, o puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tomando a trombeta, e tocaram a trombeta, e disseram, Jeú é rei. Jeú é rei. Ele recebeu a unção, ele creu na unção, ele compartilhou a unção, ele agiu na unção, e Deus começou a agir em prol dele. Não basta receber a palavra, você tem que viver a palavra lá fora.
Não basta receber a profecia, você tem que viver a profecia lá fora, para que as coisas aconteçam na sua vida. Talvez eu tenha que domar minha língua, talvez eu tenha que ter mais domínio próprio, porque as coisas não acontecem porque às vezes falta para você domínio próprio. Às vezes você acha que é um vaso de ouro, e eu quero te dizer que vaso de ouro, querido, não suporta o fogo. Agora o vaso de barro, quanto mais fogo, mais duro. Está entendendo? Às vezes você se acha muito especial, muito grande. Não posso ficar nessa igreja, não, porque essa igreja é uma igreja de gente muito humilde, a minha posição é mais elevada. Às vezes eu não posso estar aqui não, porque eu sou isso, eu sou aquilo. E Deus está nos chamando para ser vaso de barro, porque Ele usa vaso de barro. Ele pega os que não são para confundir os que são. Então, apressaram, estenderam ali, e ele se torna rei. Só que ele tinha uma missão. Qual era a missão? A missão dele, que Deus deu lá em Elias, e ele ficou aquele tempo todo esquecido, sem unção. O indivíduo ficou como um capitão, mas ele era rei. Você quer ficar como capitão, se há uma unção liberada de rei? Está entendendo? Você quer continuar como funcionário, se você foi chamado para ser o dono? Diga aleluia. Olha o que aconteceu. Eu vou pular aqui um pouquinho por causa do horário. Versículo 30. Tendo Jeú chegado a Jezreel, aí o que ele faz? Ele vai, deixa eu só te contar. Jeú mata Jorão e Acasias. Jeú mata o rei de Israel e o rei de Judá, que eram tudo idólatra, tudo desviado, tudo levou. Irmão, se um líder desvia, ele prejudica toda a igreja. Se um pai desvia, ele prejudica a casa dele toda, os filhos, a mulher. Se a mulher desvia, ela precisa. Se um casal separa, bagunça toda a casa. Os filhos ficam sem norte, sem sul, sem direção. Está entendendo? Então esses reis desviaram, e Deus tinha dado uma palavra lá em Elias. Agora Deus confirmou a palavra com Eliseu, que mandou esse homem sem nome, o profeta menor. Levanta a mão, eu vou profetizar. Jesus está mandando. Se a unção não vier do profeta maior, no tempo de Deus, Ele vai levantar o profeta menor, mas a palavra de Deus vai chegar na sua vida, a bênção de Deus vai chegar na sua vida. Basta você se colocar na posição que Deus se agrada. Existe uma pastora aqui na região, eu respeito ela muito, e ela não é pastora de agora, ela é pastora de muitos anos. E eu me lembro que eu já tinha lá uns 15 anos de ministério pastoral, e ela me ligou um dia, não sei quantos anos tinha não, eu de pastor, mas tinha muitos anos. Ela pegou o telefone e disse assim: assim diz o Senhor, e me entregou uma profecia, e ela disse: chegou a hora. E eu reconheci que a profecia era de Deus. Só que a hora que ela falou que chegou, eu tive dificuldade de aceitar. Eu disse: se chegou a hora, Deus vai me mostrar. E passou-se mais uns 4 a 5 anos para a hora de fato chegar daquilo que ela falou. E quando chegou, eu entendi, mas eu não ando pelo que falo, eu ando pelo que Deus fala, pela Bíblia. Profeta maior é a palavra. Quem está entendendo, diga aleluia. Deus usa você, mas tem que estar em linha com a Bíblia. Você tem que estar em linha. Teve uma vez que chegou para um jovem aqui, uma irmã muito espiritual, e disse: eu sei quem é a sua varoa, que você vai se casar. Ele falou: Glória, me fala, porque eu não estou sabendo, eu estou doido para saber. Eu estou procurando igual de lanterna. Aí falou: é fulana. Eu falei: irmã, isso é engano, para com isso. Sério, é sério. Existem algumas coisas que você precisa ter testificação do Espírito, principalmente da Bíblia. E ele tinha recebido uma palavra de Deus, dizendo: você vai acabar com a casa de Acabe, porque Acabe destruiu o país, Jezabel destruiu o país. E o profeta tinha falado para ele: você vai matar Acabe, o sangue dela será jogado nas terras de Jezreel. Quando o profeta falou isso, era uma coisa, pense em algo impossível. Algo impossível, impossível, impossível.
Pois é, era isso. Pense em algo impossível. Era isso. Mas se Deus falar, Ele faz. Por exemplo, você vai dormir hoje, amanhã quando você acordar, você acorda milionário. É impossível. É impossível. Normalmente é impossível, viu? Lindíssimo. Mas se Deus quiser, eu não sei como, loteria você não vai porque você não joga, você é crente. Mas não sei. Pode, se Deus quiser, Ele faz ou não, irmãos? Ele faz o que Ele quiser. Pense em algo, Ele falou, você vai matar Acabe. Ele falou, meu Deus, como? Você vai matar Jezabel, a família dele toda. Como? Quem estava no governo era o filho de Jezabel, Jorão. E aí ele vai e mata Jorão. Ele mata Acasias. Ele mata aquela turma toda. Agora vão comigo para a gente encerrar. Versículo 30. Tendo Jeú, ele matou e voltou, chegado em Jezreel, Jezabel soube. O que ela fez? Então ela pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça, fez um penteado, um pano bonito, e chegou na janela e olhou para a janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse Jezabel: teve paz Zire, que matou o seu senhor? O que essa mulher falou? Você tem que conhecer aqui para você saber. Ela chegou na janela e disse: ei Zire, chamou ele de Zire. Ele não era Zire, ele era quem? Jeú. Ele agora era o rei de Israel, escolhido por Deus, ungido por Deus. Jezabel pinta os olhos, uma boca, pinta todo o rosto, faz um penteado. Ela era muito bonita, muito linda, e ela chega como sempre. Ela sabe, é uma palavra pesada, mas ela detonou Israel. E ela chega do palácio e olha Jeú chegando no seu cavalo e diz: ei Zire! Ele entendeu. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava liberando uma palavrinha. É assim que o diabo faz, para te intimidar. Você vai receber a palavra profética, você vai sair daqui dizendo: realmente há poder nas minhas palavras, Jesus é na minha vida, Ele me usa, eu sou profeta do Senhor. Quando chegar ali afora, talvez você encontre uma Jezabel que sussurre no seu ouvido: ei, você não é profeta nada, você não é nada, você está numa vida de derrota. Olha a prova que você está passando, a humilhação. E o diabo vai falando no seu ouvido: olha a sua condição atual, olha a sua realidade. Realidade muda, diga, realidade muda. Hoje é uma, amanhã é outra, já muda. Então, ela disse: ei Zire. Sabe quem é Zire? Zire foi um camarada que há 44 anos atrás, a mente dessa praga, dessa mulher, não é para coisa boa, nunca foi, só para coisa ruim. Quem não gosta de você, quem não quer o seu sucesso, sempre vai lembrar dos seus podres, sempre vai lembrar de um negocinho errado. O cara vem falar com o outro e fala assim: irmão, mas já tem mais de 30 anos que ele era essa pessoa que você está falando. Agora já é outra pessoa diferente, você está lembrando do passado dele. Vigia, varão. Quem está pegando, diga aleluia. Ela chamou ele de Zire. Sabe quem era Zire? Foi um camarada que há 44 anos atrás fez uma rebelião, matou o seu rei e tomou o seu lugar. Só que só reinou 7 dias. Ele se suicidou, se matou com 7 dias. Quando Jezabel o chama disso, ela estava intimidando ele, dizendo: ei, você matou o seu rei, mas você vai morrer também. Você vai ficar pirado, você vai ficar doente, você vai se suicidar, alguma coisa ruim vai acontecer com você. E Jezabel disparou a falar, e Jeú no seu cavalo, chegando da batalha. Zire! É assim que o diabo faz conosco, irmãos. Ele põe um problema real, uma dor real, uma situação real, e a gente se intimida. Levanta a mão e diga: eu não vou me intimidar. Eu não ajo pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu penso, mas pela palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda que meu estado seja diferente do que a Bíblia diz, eu vou ficar com a Bíblia. Deus chegou para Abraão e disse: tu não se chamará mais Abrão, pai elevado, tu se chamarás Abraão, pai de multidões. Ele não tinha nenhum filho. Como é seu nome? Pai de Abraão, pai de multidões. Como é seu nome?
Pai de multidões. Quando você fez até aí? Nenhum. Pô, esse cara tá doido. Pai de multidões, ele não tem nenhum filho. Aleluia. A Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não, e nós precisamos imitar a Deus. Jesus disse: eu faço o que Deus manda fazer, eu faço como Deus faz. Sede meus imitadores. Aleluia. Se Deus chama a existência as coisas que não existem, nós também vamos chamar. Deus disse para Israel: eu te entrego toda essa nação, é sua. Ele falou: é minha, é glória. Só que você tem que ir lá e tomar. Vai lá tomar. Vai tomar, mas como, Senhor? Sai no braço. Sai no braço lá, vai no capinado, pega a enxada, sai. Entendeu? É isso aí. Ele chega e Jezabel aparece na janela e quer intimidá-lo. Só que ela não consegue. Vamos continuar lendo. 32. Levantou-se ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Tem alguém aí em cima que é comigo? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Na verdade não olharam, se inclinaram. Então disse ele: lança essa maldita daí de para baixo. E eles pegaram, os eunucos pegaram a Jezabel e lançaram-na para baixo. E foi salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Pegaram Jezabel, jogaram lá de cima da janela. Quando ela caiu, ela se espatifou. O sangue sujou a parede, sujou a pata dos cavalos. E Jeú, montado no cavalo, ainda pisoteou Jezabel, que profanou, que fez Israel desviar, abandonar o Senhor. Ele massacrou ela e toda a tropa passou. E ele foi para o palácio. Quando ele estava lá no palácio, horas depois, ele disse assim para o seu servo: vai lá e pega aquela maldita. Pega quem? Versículo 34. Entretanto ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e a sepultai-a, porque é filha de rei. Então os homens foram. Ele falou: vai lá sepultar aquela maldita. Ela pode ser uma praga como foi, mas ela é filha de rei. Vamos dar a ela um enterro decente. Diz a Bíblia que Deus não queria enterro decente para ela. Às vezes a gente está tendo dó de quem Deus não tem. Às vezes a gente quer agir com piedade com quem Deus não quer. Eu me lembro de quando Samuel estava orando por Saul, no capítulo 16 de 2 Samuel. Entendeu? E Deus falou assim: para de orar. Eu não quero que você ore mais por ele. Eu rejeitei o rei Saul. Ele não será mais rei. Para de orar por ele. Às vezes, irmãos, a gente quer fazer até o que a líder tem muito essa síndrome. Mãe também tem muito essa síndrome de querer fazer o que nem Deus está fazendo pela pessoa. Às vezes a pessoa está passando uma prova, está passando uma luta. É coisa de Deus. A gente às vezes está passando, é coisa de Deus. Vê se a gente muda, vê se a gente conserta. E a gente quer fazer, está entendendo? Ele disse: aquela maldita, disse que eles foram lá enterrar. Quando chegou lá não tinha mais nada. Só tinha as mãos, os pés e o crânio. O corpo tinha sido, os cães comeram, levaram para os campos. A Bíblia diz que não tinha mais nada. Só tinha o crânio, que fala da cabeça, que pensa. Só tinha as mãos, que mostram as obras. E os pés, que te levam e te trazem, que dirigem o seu caminho. E era como se Deus estivesse dizendo: ela só tem obra de morte. Ela só pensou o que é ruim. E seus pés só levaram para a idolatria e para tudo que é ruim. E ficou lá. Não tinha o que enterrar. Não tinha o que enterrar. E Jeú ficou como rei e reinou muitos anos ali naquele lugar, sobre o povo de Deus. Mas eu fiquei pensando nesse texto. O cadáver dela foi esterco nas terras de Jezreel. O impossível aconteceu, mas porque tinha uma palavra liberada. E ele poderia ter assumido isso muitos anos antes, muito tempo antes, e não assumiu, porque a palavra não chegou a ele. Nesta manhã de domingo, nesse dia que mesmo não podendo ter carnaval, os bares estão cheios de batuques e festas, e todos sem máscara. Mesmo nesse dia nós estamos aqui. Muita gente que até dessa igreja resolveu ir à praia hoje,
que nem está de férias, está aqui, podia estar aqui. Nós anunciamos que estaríamos ministrando essa palavra. Há muita gente que está com a sua vida estacionada, presa, seu ministério preso, entende? Porque já foi liberada uma palavra, mas essa palavra ele não recebeu, essa palavra você não recebeu, não chegou até você. Mas nessa manhã eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida. Irmãos, quando um profeta vem diante de nós, ele vem para destravar nosso futuro, ele vem para mudar as estações da nossa vida. Quando o profeta vem, ele vem para encerrar um ciclo e começar outro, está entendendo? Quando Deus envia um profeta, e às vezes até anjos foram enviados, assim parecido, entre aspas, com uma missão de profeta. Mas Deus quer nos usar como profetas. De vez em quando, eu me lembro, tem muito tempo que não, eu falava com meu filho, vão ao vale comigo. Ele, tá bom, pai. E lá depois do tempo de oração, o Senhor sempre me tomava para dizer, assim diz o Senhor, tu és escolhido antes do ventre de sua mãe. Tu és aquele girino que chegou primeiro, aquele que foi escolhido, entende, cabeçudo, que chegou na frente, que venceu. Tu és escolhido, tu nasceu para ser cabeça e não cauda. Há uma palavra, a Bíblia diz que o Espírito, que a terra era sem forma e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava ali, como a expressão no hebraico é como uma galinha que choca os seus pintinhos. O Espírito de Deus estava ali, e ele ia continuar até hoje, se Deus não tivesse aberto a sua boca e dissesse, haja, e o Espírito começou a gerar.